Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a aplicação de fertilizantes organominerais promove uma interação sinérgica entre os nutrientes, otimizando a nutrição das plantas? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu gosto de dizer que uma das melhores coisas que a comunicação me trouxe são os amigos. As pessoas, né? Eu sou um informal por natureza, eu não gosto muito de formalidade, eu gosto de informalidade, eu gosto de prusear, eu gosto de bater papo com os meus amigos, com as pessoas que eu admiro. E a minha entrevistada de hoje é uma dessas pessoas que eu admiro muito. É Mônica Sarmento, engenheira agrônoma, especialista em combates a incêndios florestais e rurais. E o tema da nossa entrevista será o papel da aviação agrícola no combate aos incêndios florestais e rurais. Minha amiga Mônica Sarmento, tudo bem? Tudo bem, Divino, um prazer enorme estar aqui, te vendo. Boa tarde a todos que nos ouvem. Que alegria estar com você. Tem muito tempo que a gente não conversa, né, Mônica? Eu acho que uns 2 anos no mínimo. Mônica, conta pra mim, o que aconteceu nesses 2 anos? A vida foi boa com você nesses 2 anos? Eu acho que sim, foi bem boa. Foi bem boa, sim. Eu já aposentado, mas continuo trabalhando porque gosto do que eu faço. Eu acho que ainda sou útil para a sociedade, então eu acho que a vida tem sido boa para mim. Tem sido boa, não posso reclamar. Para quem não te conhece, conta o que você faz da vida. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formada aqui em Botucatu em 1982. Então, logo eu me graduei, eu fui trabalhar no maior centro de formação de pilotos agrícolas da América do Sul. Eu acabei me especializando em aviação agrícola e nos últimos quase 30 anos, a área de combate aéreo aos incêndios em campos e florestas. Sou instrutora nas 2 áreas. Vou completar 42 anos de profissão agora no final do ano. A aviação agrícola te escolheu ou você escolheu a aviação agrícola? Eu acho que foi a aviação agrícola que me escolheu. Porque quando eu fui parar na Fazenda Ipanema, a convite na época do diretor do CNEA, o doutor Anivaldo Pedro Cobra, o doutor Cristofoletti, que é um especialista na área, soube que eu estava lá e me convidou a trabalhar na equipe da divisão de treinamento. E ali, naquele mesmo ano, 1983, eu comecei a minha carreira como instrutora dentro do corpo de instrutores do Centro Nacional de Engenharia Agrícola, notadamente auxiliando na instrução dos cursos de piloto, de coordenadores aeroagrícolas e de executores aeroagrícolas. Então, ali começou, em 1983, a convite do doutor Cristofoletti. De verdade, eu sabia muito pouco ou quase nada de aviação. Eu tive o privilégio de aprender com ele. O que ele viu na Mônica que chamou a atenção dele? Não sei. Porque se você não sabia quase nada, por que ele olhou e falou assim, aquela menina ali tem os atributos que eu preciso para alguém que vá desempenhar esse papel daqui para frente? Eu vou lhe dizer, eu vou falar com uma lembrança assim, impecável que eu tenho daquele dia. Quando ele me convidou, eu disse, mas mestre, de aviação eu não sei praticamente nada. Eu vi 2 slides, acho que o pessoal da atualidade nem sabe o que é isto, durante o meu curso de graduação. E ele virou-se com esta tranquilidade. Melhor assim, te pego sem vícios.
E naquele dia, ele disse, da agora em diante, todos os dias nós vamos sentar, eu vou lhe passar um material para você estudar, e no dia seguinte a gente tira as dúvidas, e assim nós fomos indo. Isso foi janeiro. Em setembro eu iniciei, aí sim, não como auxiliar de sala, né? Aí sim, como instrutora em várias matérias dentro de um curso de aviação agrícola. Então, em 1983, a turma de setembro é a minha primeira turma como em voo solo, que eu diria, como instrutora na atividade. Como é que era a aviação agrícola em 1983? Olha, para vocês terem ideia, o balizamento era feito por bandeirinhas, que é o nome dado a pessoas que embandeiravam a área. Não existia DGPS. Eu lembro disso, eu lembro. Aí fazia parte do curso também, dos cursos de coordenadores e executores, a gente ensinar a esses profissionais como é que eles iam treinar os balizadores, que eram essas pessoas. Muitas vezes pessoas muito simples, que trabalhavam ali nas fazendas, né? Eram convocadas para esse tipo de serviço. Então, eu digo que uma das maiores conquistas em termos de avanço tecnológico na aviação agrícola foi a chegada do DGPS na atividade. Mudou, deu um salto quântico, ao meu ver, em termos de precisão, né, e segurança, obviamente, e segurança para as aplicações. Hoje nós temos a segunda maior frota da aviação agrícola do planeta. Naquela época, já era representativa ou não? Não. Negativo. Nós estamos começando, né? A aviação agrícola do Brasil deve estar completando aí o quê? 80 anos? Só? Então, nós, naquela época, agora você põe 42 anos atrás. Eu ainda vou lembrar que tem uma passagem que é muito interessante. Teve uma passagem já nos idos de 1996, foi quando eu regressei para a Fazenda. Nós fazíamos o Encontro Nacional dos Coordenadores Aeroagrícolas do Ministério da Agricultura, porque para ser fiscal do Ministério nessa atividade tinha que ter o curso de coordenadores. E eu me lembro que nós levamos esse encontro para o Mato Grosso. Foi o primeiro ano que nós fizemos o ENCA lá no Mato Grosso. E o colega Aldo disse, será, Mônica, que a aviação vai emplacar aqui? E eu olhei para um lado, olhei para o outro. E eu não via o fim das lavouras. E sem obstáculos, sem redes de baixa e de alta tensão, não tinha nada. Quantas empresas vocês têm? Só, nós estamos registrando a 12ª empresa. Só, olha, se a aviação agrícola não der certo aqui no Centro-Oeste, não vai dar certo mais em nenhum lugar do mundo. E aí, um ano depois, já não eram mais 12 empresas, nós já estávamos assim na casa de quase 100. Então, por aí vocês vão vendo como é que a aviação evoluiu dentro do nosso país. E, na verdade, evoluiu trazendo em suas asas o aumento de produtividade, produção e de produtividade, e nos tornou um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do planeta. Então, uma coisa está muito atrelada à outra, né? Isso é muito interessante. Alta tecnologia, alta produtividade. Então, deixa ver se eu entendi bem o que você disse. Você está aliando o papel da aviação agrícola ao crescimento da produtividade e a representatividade que o agronegócio tem hoje. É isso? Com toda certeza. Com toda certeza. Não chegaríamos aqui sem aviação. Não seria possível. Você pilota? Não. Eu sou só coordenadora aeroagrícola e coordenadora aérea de combate a incêndios. Ao longo desses anos todos, quando você junta aquele monte de pilotos para você explicar para eles a respeito do trabalho e tal, o fato de você não pilotar em algum momento foi obstáculo ou não? Não. É interessante isso. Não foi. Por quê? Foi mais engraçado para mim, logo no começo da minha carreira, foi
tinha-se lá a programação do curso, aparecia a data, o horário de tal a tal, o nome da disciplina e a última coluna era o responsável por aquela disciplina. E aí, lá na fazenda, era assim, enge.agro.m.sarmento. E entra a Mônica numa sala. Eu só tive 2 alunas mulheres, e uma foi até muito recentemente. Naquela época, 99,9% eram gaúchos. Pilotos que queriam ingressar na atividade aeroagrícola. O fato engraçado foi o gaúcho virou-se e disse, mas cadê o engenheiro Sarmento? E era eu, né? Agora, no resto não. Eu vejo assim, eu não preciso. É óbvio que se eu fosse piloto, iria me ajudar, eu acho que um pouco mais. Mas eu não preciso pôr a mão no fogo para saber que ele queima. Eu preciso saber como a coisa funciona e eu, como instrutora de outras disciplinas que não é de voo, eu tenho que saber ensiná-los como eles usam essa ferramenta para aquilo que eu quero, seja na atividade aeroagrícola ou na atividade de combate. Eles já vêm voando na minha mão, então eu fico mais tranquila. Eu nunca tive esse problema em si, não. Mônica, nós estamos em 2024. Eu acho que eu nunca na minha vida eu vi tanto foco de incêndio como eu vi esse ano. E olha que ao longo dos anos, né, a gente já viu muita coisa, já viu muita seca. Tem gente que fala assim, nunca teve seca. Teve, eu lembro. Esses dias eu lembrei de um fato, quando eu era menino, as pessoas carregando pedra na cabeça para colocar no pé da cruz para pedir a Deus que mandasse chuva porque não estava chovendo. Então, vários episódios de seca, né? Mas esse ano, os incêndios foram assim, fora da casinha, foram muitos. O que está acontecendo que a gente tem tanto incêndio em 2024? 2 coisas. Nós estamos com um problema climático que não afeta só o Brasil em si, tá? Uma grande região do planeta. Então, isso é um dos problemas. O aquecimento global... O aquecimento global. Aquecimento global existe? Para mim, sim. Contra fatos não há argumentos. Tá? Então, o aquecimento global está levando a uma série de distúrbios de clima. E esses 2 últimos anos, o ano passado já foi um ano seco, esse ano mais seco ainda. Estão atribuindo a uma série de coisas, inclusive o aquecimento do oceano, né? E a outra questão, se o clima está seco, nós estamos com escassez de chuvas, tem muita gente pondo fogo. Quando você fala muita gente pondo fogo, quem é essa gente que põe fogo? Eu vou te responder de uma outra forma. Que é uma estatística e é uma estatística mundial. Até 30% das ocorrências de fogo podem ser naturais, advindas de queda de raios, de processos fermentativos em terrenos turfosos, né? Mas e os outros 70%? São de origem antrópica, ou seja, têm origem no homem. Ou por negligência, ou intencional. E o que nós temos visto é o quê? No Brasil, em 2024, um ano extremamente seco, uma estiagem prolongada, não vemos chuvas há algum tempo nessa região que está queimando, né? Sudeste, centro-oeste, norte do país, problemas de regularidade pluviométrica. E os 70% são pessoas que estão pondo fogo. Se estão pondo fogo por negligência ou se é criminoso, isso aí é uma outra questão. Mas 70% tem origem no homem. Então, nós teríamos que estar conversando em termos de comunidade, em todas as comunidades. E agora eu vou aproveitar o programa aqui, dirigir aos ouvintes e pedir encarecidamente
Não coloquem fogo sob hipótese alguma. Porque as condições... Mas nem aquele fogozinho, sabe aquele fogozinho ali no quintal, aquele inocente que você vai lá, junta um pouquinho de folha, nem esse não pode? É crime ambiental. A Lei 9.605, se eu não estou errando o número, é isso mesmo, Lei 9.605, provocar queimadas é crime. Então, nós estamos numa situação de extrema seca, umidade relativa baixíssima, e isso nos leva a um alerta máximo. Então, não ponham fogo, porque a primeira bobeada que você der vai acabar começando um incêndio e nós não estamos tendo condições de atender a tantas demandas. Os municípios têm muitos, nós estamos em torno do Brasil aí, com mais de 700 municípios em situação, ou porque já perderam, ou porque estão com incêndios ativos. Então, isso é muito... Mônica, pode falar, desculpe. Onde é que entra a aviação agrícola aí nesse caso? Onde entra? Existem várias técnicas para se combater fogo. E uma delas é o emprego de aeronaves, sejam elas de asa fixa ou de asa rotativa. Mas de onde vem isso? Por que isso? É preciso recordar o seguinte, e eu gosto sempre de deixar isso claro. O fogo em si, ele não é um problema. O problema é o fogo fora de controle e isto recebe um outro nome, chama-se incêndio. Então, o problema são os incêndios. Tá claro? O fogo, ele é uma reação química que envolve 3 elementos para acontecer, uma reação química em cadeia e exotérmica. Ela precisa de oxigênio, combustível, que no nosso caso é o combustível florestal rural, né? E uma fonte de calor inicial. A partir daí, havendo esses elementos, o fogo só vai se expandindo, se propagando e aumentando as emissões, não só dos gases de efeito estufa, como da intensidade de calor. Calor é energia em movimento. Mônica, o que tem isso a ver com a aviação? Quanto antes nós chegarmos a um ponto onde começou um fogo, nós vamos pegá-lo no estágio inicial, no momento em que ele ainda é frágil, as emissões de calor ainda são baixas, e isto nós conseguimos usando a estratégia de uma ferramenta rápida e ágil, que é o avião ou o helicóptero. Então, nós temos a facilidade, no primeiro momento, houve a detecção de um foco, de você decolar e ir e lançar água ou água com espuma ou fazer um isolamento daquela área de fogo com um retardante. Porque, Divino, nem sempre o fogo aparece próximo de um lugar onde nós temos os brigadistas. Quando você fala retardante, você está falando de água? Água misturada com um ignífugo de longa duração. O que é isso? Ignífugo de longa duração? Ignífugos são todos os produtos que por ignífugos são todos os produtos que por sua ação física ou química impedem ou retardam a propagação de um fogo. Nós temos os de curta duração e nós temos os de longa duração. Dentro dos ignífugos de curta duração, o mais comum é a água, é o mais popular. E o segundo é a água misturada com um líquido gerador de espuma, LGE. Isso nós usamos para combate direto. Lançar água ou água com espuma sobre a base das chamas. E os retardantes são ignífugos de longa duração, a água também, que só trabalha ali como um veículo, como um transportador. É a água mesclada com um produto que é a base de sais, de amônio, fosfato. Existem outros também. A maioria deles relacionados são fertilizantes. Vamos colocar bem assim, são fertilizantes.
Para quem não E eles- entende, para quem não entende do que a gente está falando, eu também não entendo, eu sou leigo totalmente no que você está dizendo aí. Esses produtos que são jogados pelos aviões, eles têm algum tipo de agrotóxico neles? Não, não. Inclusive as aeronaves que vão entrar, né, na temporada de combate, é uma aeronave agrícola de maior capacidade de carga. Nós trocamos a comporta, uma comporta de abertura maior. Essas aeronaves são descontaminadas, são limpas e descontaminadas. Dali para diante, ou elas vão estar operando somente com água, ou com água e um LGE, que é um líquido gerador de espuma, ou com água e um retardante. Os mais conhecidos são os sulfatos e os fosfatos de amônio, né? MAP e DAP, monoamônio fosfato, diamônio fosfato. São os mais comuns, são fertilizantes. Tá? Acabam tornando o lançamento com um custo maior. Então, não se usa ignífugos de longa duração sobre as chamas. Nós lançamos mão dessa tecnologia geralmente quando nós perdemos a mão num combate direto. Nós vamos cercar o fogo numa outra situação e nós vamos lançar mão desses produtos que são os ignífugos de longa duração. Tem um custo maior. Tá? Em termos de efetividade, nós poderíamos dizer o seguinte: comparativamente, se a água tem uma efetividade 1 em relação ao controle, né, do fogo, eu posso dizer que a água misturada com a espuma, o LGE, vai te dar uma efetividade de 2 a 3 vezes maior. Mas o custo também é muito maior. E risco não. Custo? Não. Não também. Não também. Depois vamos falar de custos em relação a um avião e a produtos que são usados em outras partes do mundo. Então, água 1, LGE, que é líquido gerador de espuma, te dá uma efetividade no combate 2 a 3 vezes maior do que só água pura. E o uso de retardantes te dá uma efetividade no combate de 7 a 8 vezes maior do que a água somente. Em termos de custo, vamos fazer uma comparação usando o maior avião agrícola de combate no país, que é o AT-802 com 3.000 litros. Então, vamos supor que se ele for lançar com água, ele tem um valor X de custo daquele lançamento. Valor simbólico X. Se eu for agregar LGE nesses 3.000 litros, eu vou aumentar de 90 a 100 reais. Então, vai ser X reais mais 100 reais de agregado de valor. Se eu for usar um retardante nesse mesmo avião, primeiro eu já não consigo decolar ele com 3.000 litros, pela questão da densidade da mescla. É uma mistura que vai dar 1,1 de densidade, 1,2, e aí esse avião já não decola mais com 3.000 litros, vai decolar com 2.800. Mas vamos lá. Quanto vai me custar isso em termos de produtos que são usados fora do Brasil? Tá? Se o valor básico era X, no LG era X mais 100 reais, agora vai ser X mais 6.000 reais. Uau! Um avião do porte do 802. Então, não é um produto barato. Nos dá a possibilidade de enfrentar um combate com mais segurança em situações em que é iminente. Por exemplo, está avançando para cima de uma comunidade, você vai lançar isso, lança a mão disso, porque é como se criasse uma parede, é um aceiro químico. Aquilo é um acero químico. O fogo chega até ali e é sucumbido.
Deixa eu tirar uma outra dúvida com você. Nós temos, volto a repetir, a segunda maior frota de aeronaves da aviação agrícola no mundo. Mas parece que poucas aeronaves acabam voando para fazer esse trabalho. Por que nós não temos mais empresas e mais aeronaves voando e fazendo esse trabalho de combate aos incêndios rurais e florestais? Eu tenho que aí esclarecer uma coisa, tá? De um lado, você tem vegetação queimando, emitindo calor. Tá? Do outro lado, nós vamos lançar mão de um produto que vai ser ou água, LGE ou o ignífico de longa duração, que é onde nós vamos dar, tudo é em torno de um equilíbrio energético. Uma das técnicas de combate é a técnica do resfriamento. O fogo, a gente fala do triângulo do fogo. Combustíveis, uma fonte de calor inicial e o oxigênio do ar. Então, existem técnicas. Contra o calor, nós vamos usar o resfriamento. Combate direto, lança água ou a água com espuma. Mas e daí? Agora nós temos que raciocinar o seguinte: quanto mais vegetação queimando na mesma unidade de área, maior é a emissão de calor. Então, maior terá que ser a quantidade de água que eu tenho que lançar sobre este fogo para poder zerar e fazer esse balanço energético zerar, né? Então, só aí você já vai entendendo. Uma coisa é eu apagar fogo numa pastagem. A outra é eu apagar fogo numa vegetação densa, em pinos, em eucalipto, que são espécies que contêm resinas, óleos. Então, só para você ter uma ideia, esse balanço energético, para ninguém ficar aí divagando, para 1 quilo de combustível queimando, 10 litros de água. Ok? Se você tem se 1 quilo de combustível queimando em 1 metro quadrado, você vai precisar 10 litros de água. Mas se você usar água com um LGE, eu já te falei que a efetividade dessa espuma, é maior do que a água 2 a 3 vezes. Por quê? Porque a espuma, ela não só resfria, como também ela abafa, que é o lado do triângulo relacionado ao oxigênio do ar. Então, a espuma, ela é mais efetiva do que a água pura por conta disso, porque ela é uma técnica que a gente usa e acaba eliminando 2 lados do triângulo ao mesmo tempo. Entendeu? Então, para cada situação, nós temos uma lâmina de água ou de espumógeno que é adequada para recobrir aquele vegetal, absorver aquele calor e zerar aquele balanço energético. Então fica fácil de você ver. Nós temos uma frota assim que deve estar beirando aí 2.500, 600 aeronaves. Acho que 2.800. Quantos por cento são de aeronaves de maior capacidade de carga? Então, se a gente tiver com 50% são aeronaves na faixa de 700, 750 litros no Hopper. O que acontece? Elas têm uma baixa capacidade de carga, não estão equipadas com a comporta, e aí eu vou fazer um cálculo, que eu já fiz isso algumas vezes, faço isso facilmente. Então, isso entre quem tiver condição de acompanhar. Vamos imaginar uma aeronave de 750 litros, com a comporta tradicional agrícola, que está voando a 50 metros por segundo. Se ela abrir totalmente essa comporta tradicional dela, ela vai demorar, na verdade, 7 segundos, mas eu vou ser boazinha para facilitar os cálculos e vou dizer que esses 750 litros se escoam em 5 segundos. Então, vamos lá. Se ela está voando em linha reta a 50 metros por segundo, em 5 segundos ela andou em linha reta 250 metros, com a comporta aberta.
E ela lançou um cone que molhou uma faixa de largura de molhamento de 10. Então, qual é a área molhada? É um retângulo de 10 por 250, isso dá 2.500 metros quadrados. Sobre estes 2.500 metros quadrados, ela lançou 750 litros. Se você for ver quanto caiu por metro quadrado, caiu menos do que um copo desses de 300 ml. A menor taxa de lançamento, se você quer ser efetivo num combate, de fogo rasteiro em pastagem, é meio litro. Então, de cara, eu já vou dizer a você, já não atingiu o meio litro. Então, eu já faço o cálculo, a menor capacidade de carga, para a gente começar a falar em um combate efetivo, 1.500. Em outros lugares do planeta, não se usa menos do que 2.000 e em alguns outros não menos que 3.000. E quantas dessas aeronaves de capacidade de... Você acha que chega a 50% da frota com essas aeronaves acima de 1.500 ou não chega? Não, porque as aeronaves essas que estão aí na faixa de 750 devem compor a frota brasileira em uns 50%. Tá? E as outras? As outras você vai ter de 1.000 até 3.000 litros. E o que acontece mais? Quando você está trabalhando em um lugar com maior altitude, essas aeronaves, elas perdem potência e não conseguem mais decolar com sua carga. Então, se eu contratei uma aeronave de 2.000 litros para me ajudar nos combates, e eu estou trabalhando num local com uma maior altitude, ela não vai conseguir mais voar com 2.000 litros. Ela vai decolar com 1.200, 1.300, depende da altitude. Só que você precisava que caísse uma lâmina maior e aquela capacidade de carga. Então, o que acontece? Em muitos países, na hora que você faz os processos licitatórios para os combates nas unidades de conservação, onde eles estabelecem uma capacidade mínima. E a presença da composta especial de incêndio. E isso acaba limitando, nós temos 2.800 aeronaves, ok, mas nem todas atendem ao chamamento dos processos licitatórios que existem em torno dos combates, né, ao fogo florestal. Então, resumindo, a ópera, a melhor coisa é evitar de colocar fogo naquele montinho de folha que está lá no fundo do quintal, que você acha que está sujando o quintal, não se preocupar em deixar o quintal do sítio tão sujinho, né? Tem que ficar limpinho. Não enterra, então, se for o caso. Se você não aguenta, enterra, né? Mas não coloque fogo. Resumindo aí, outra coisa, você sabia que aqui tem um problema sério em Goiás? Eu não vou falar nem o nome da empresa, até para não dar publicidade. A empresa de energia elétrica aqui, ela já herdou uma rede elétrica de péssima qualidade, que vem de uma empresa para outra, e esses fios estão provocando grande parte dos incêndios aqui, viu? Porque eles acabam arrebentando, formando faíscas, o transformador estoura e isso tem trazido muitos incêndios para a gente. Minha querida, nosso tempo acabou. Você viu tanto que foi rápido? Foi rápido. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando, conversando com você e com os outros que nos ouvem. Eu queria deixar uma mensagem para a gente terminar. Prevenir. Vamos lá. É mais fácil, é mais simples, é mais barato e mais efetivo do que se combater. Evitem, a qualquer custo, de colocar em fogo. O país está vivendo um momento crítico, baixíssima umidade relativa, a vegetação está extremamente seca, nós estamos em condições de alerta máximo, em condições iminentes do aparecimento de fogo a qualquer momento. Então, eu gostaria de contar aí com a compreensão de todos, varram seus pátios, mas não botem fogo. Né? A questão das redes elétricas, isso aí entra no quadro de negligência, existem vários.
várias situações de negligência que acabam trazendo para nós prejuízos enormes, incalculáveis em termos econômicos, ecológicos e de saúde pública. Muito obrigada de coração aí de poder estar conversando contigo. O Brasil tem o privilégio de ter você, viu? Obrigado, foi uma honra conversar com você. E não vamos passar 2 anos longe um do outro mais não. Vamos conversar mais vezes, tá bom? É um prazer enorme, tá? Ouvido. Um beijo. Beijo, fica com Deus. Gente, que privilégio reencontrar a minha amiga Mônica Sarmento, conversar com ela, ouvir tanta sabedoria, né? Tão bacana isso. Ela é engenheira agrônoma e é especialista em combates a incêndios florestais e rurais. E nós falamos sobre o papel da aviação agrícola no combate aos incêndios florestais e rurais. Quer uma dica? Siga o conselho dela, não coloque fogo. É exatamente isso. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.